Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui, onde nós daremos continuidade ao estudo de escatologia. E para esta tarde, nós então estudaremos sobre a temática, o princípio das dores. Lembre disso, que dentro da nossa série de escatologia, nós adentramos agora ao período tribulacional. Na última live, nós vimos ali sobre a duração da tribulação, as 70 semanas de Daniel, 7 anos de tribulação. Então, agora nós vamos entrar na tribulação mais especificamente. Vamos ver em detalhes ali o que vai acontecer nas lives que se seguirão. A gente vai ver todos os detalhes ali sobre a tribulação. E para hoje eu gostaria de falar sobre esse assunto, sobre o princípio das dores, o início da tribulação. Para isso, eu quero estudar com você, então, especificamente Mateus capítulo 24, no sermão profético de Jesus Cristo a respeito do período tribulacional. Meus irmãos, antes de ler esse texto, eu já quero dar uma informação antecipada para que, se você estiver com Bíblia aí, você possa pegar a sua Bíblia e anotar aí algumas coisas, algumas informações, para que o texto seja mais compreensível para você, tá bom? Você lembra que nós estudamos que a tribulação ela tem duração de 7 anos, só que ela é dividida no meio, ela será dividida no meio. Duração completa de 7 anos. E olha só, quando nós lermos aqui Mateus capítulo 24, então se você estiver Bíblia aí, abra a sua Bíblia para que você possa fazer essa anotação, fique sabendo do seguinte, do versículo 3 até o versículo 14, Jesus ele está relatando sobre os eventos que acontecerão na primeira metade da tribulação. O que na teologia nós chamamos de princípio das dores, porque essa frase, princípio das dores, está dentro desse texto aqui, e nós leremos esse texto. Então, grave aí na sua Bíblia, do versículo 3 ao versículo 14, Jesus está falando da primeira metade da tribulação, os 3 anos e meio iniciais, 1.260 dias iniciais, 42 meses iniciais, é a primeira metade. Do versículo 15 ao versículo 28, Jesus agora está falando sobre a segunda metade da tribulação, os eventos que acontecerão na segunda metade da tribulação, o que na teologia é conhecida como grande tribulação. Então perceba bem a minha divisão aqui que eu estou trazendo. A primeira metade é conhecida como o princípio das dores e a segunda metade é conhecida como a grande tribulação. Ou seja, a segunda metade também se terá a mesma duração, de 3 anos e meio, 1.260 dias ou 42 meses. Então perceba as divisões que a Bíblia está trazendo para nós. Eu quero então ler esse texto na íntegra do 1 ao 28 e depois nós faremos aqui as separações, tá bom? Para que você entenda que do 1 ao 14 está dizendo da primeira metade da tribulação e do 15 ao 28 sobre a segunda metade da tribulação. Nós estamos entendendo aqui, vamos dizer assim, um esbojo, tendo aqui uma visão superior do período tribulacional. Então nós leremos esse texto que Jesus ele relata para nós. Começando do versículo 1, diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Meus irmãos, com essa informação, Jesus ele aguçou a curiosidade dos discípulos. E olha só o versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? Agora perceba que a partir do versículo 4, Jesus já começa a falar do período tribulacional, já começa a falar do início da tribulação. Ele diz assim: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares,
Porém, tudo isso é o princípio das dores. Perceba o nome, princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Perceba, até esse versículo que eu li aqui, Jesus está relatando sobre a primeira metade da tribulação. Já eu vou relatar aqui algumas confusões que algumas pessoas trazem em cima desse texto que eu li aqui, principalmente por causa do versículo 14 também. Mas, na continuação, agora Jesus vai falar sobre a segunda metade da tribulação, que diz assim, a partir do versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Por isso o nome da segunda metade ser grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo ali no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E aqui termina o relato de Jesus Cristo sobre a segunda metade da tribulação. Meus irmãos, é sobre esse texto que eu quero estudar com vocês. Perceba que o versículo 15, ele marca para nós o meio da tribulação. O versículo 15, ele marca o meio da tribulação. Ou seja, do versículo 3 ao versículo 14, Jesus ele relata o início da tribulação. Do versículo 15 ao 28, a segunda metade da tribulação. Nós perceberemos que algumas pessoas trazem algum tipo de confusão, principalmente a partir do versículo 13 ao versículo 14, porque alguns vão tentar aplicar o princípio das dores como sendo para hoje. Olha, eu posso pegar esse texto e trazer algum tipo de aplicação, mas a interpretação literal dele não é para os dias de hoje. Hoje nós não estamos vivendo o princípio das dores. Hoje nós estamos vivendo os tempos que antecedem o princípio das dores. O princípio das dores será a primeira metade da tribulação. A igreja não viverá o princípio das dores. Ou seja, o princípio das dores é o primeiro dia da tribulação até a metade da tribulação. A metade da tribulação até o final da tribulação é chamado de a grande tribulação. Então nós vamos perceber isso. Alguns ainda fazem confusão também por causa do versículo 14, porque o versículo 14 ele diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Daí por causa dessa palavrinha final, então virá o fim, então eles deduzem que a tribulação só se começa então a partir do versículo 15, que hoje nós estamos vivendo antes do fim, porque essa frase aparece no final, então quer dizer que o princípio das dores seria para o dia de hoje. Mas nós perceberemos que não. Do versículo 3 ao versículo 14 já é o período tribulacional, tá bom? Outra confusão que o pessoal traz, alguns trazem,
é que eles vão dizer que o evangelho, ele necessariamente tem que ser pregado no mundo inteiro para acontecer o arrebatamento da igreja. Não, meus irmãos, isso é uma interpretação errada do versículo 14, porque o versículo 14 diz: e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para todas as nações, então virá o fim. Então alguns deduzem que Cristo só voltará quando a igreja pregar o evangelho para o mundo inteiro. Mas isso está errado, porque primeiro você acabou, se você acredita nisso, você acabou com a iminência da volta de Jesus. Bom, se Jesus só volta depois que a igreja pregar o evangelho no mundo inteiro, eu tenho absoluta certeza que Jesus não voltará hoje. Eu terei absoluta certeza que Jesus não voltará amanhã, nem daqui a um mês. Por quê, meus irmãos? Eu sei de povos, nós sabemos e conhecemos povos que o evangelho ainda não chegou lá. Olha lá para o Estado Islâmico, como que ele está crescendo e como é inacessível, né, muitos missionários chegarem nessas localidades. Se a volta de Jesus depender da pregação mundial, bom, acabei com a iminência da volta de Jesus. Eu não posso dizer que Jesus voltará hoje, porque tem povos que ainda nunca ouviram falar do evangelho. Então esse texto é muitas vezes mal interpretado por alguns cristãos bem intencionados. Mas a volta de Jesus não está condicionada à pregação mundial do evangelho. Essa pregação que está sendo predita aqui, nós veremos que é uma pregação que acontecerá no período da tribulação. Então, o que eu quero mostrar aqui para você? Que o versículo 1 ao versículo 14, o princípio das dores, está se falando da primeira metade da tribulação. E para mim falar isso, eu preciso provar na Bíblia, tá bom? Então, é isso que nós faremos, então, a partir de então. Mas antes de provar, eu gostaria de mostrar essa curiosidade que talvez você não sabia, do versículo 15, que marca o início, o meio da tribulação. O versículo 15 diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então é necessário, evidentemente, que você leia Daniel para compreender o que vai acontecer na metade da tribulação, que está marcando ela, né? O que esse homem abominável, o que ele vai fazer, né, no lugar santo? Então, o que vai acontecer? Isso está marcando, então, o meio da tribulação. Porque logo depois disso, Jesus ele fala para os judeus aqui, olha, quem estiver no monte, não vai para a cidade, não. Quem estiver na casa, não faça sua mala, não. Quem estiver na cidade, corra para outros lugares. Ai das grávidas, ore para que a vossa fuga não aconteça nem no sábado, nem no inverno. Então, perceba que isso aqui já nem pode ser aplicado para a igreja. Né? Porque a igreja não passa pela tribulação, não são informações que Deus está dando para a igreja, mas são informações que Deus está dando para o seu povo eleito em Israel. Então é para Israel que essas informações estão sendo dadas. Porque que sentido faz Jesus falar para mim, que sou brasileiro, para mim orar que a tribulação não aconteça no inverno? Olha, meus irmãos, o inverno aqui da Bahia não é esse rigor todo não, como é lá em Jerusalém, como é lá em Israel. Por que ele está falando para não acontecer no sábado, para que eu ore? Bom, nem adventista eu sou, para guardar o sábado. Então, que significado ou sentido isso tem para a igreja? Não tem, meus irmãos. Para a igreja, isso não é aplicável. Isso aqui é aplicável para os judeus, a nação de Israel. É para eles que Jesus está falando, tá bom? Mais uma informação que talvez você não sabia é o texto paralelo desse texto que está em Lucas. Esse mesmo relato, esse mesmo sermão profético, Jesus ele conta nos outros evangelhos também. Em Lucas capítulo 20, ele também fala sobre a metade da tribulação. Só que Lucas ele traz uma informação nova que não está escrita, por exemplo, aqui em Mateus. Eu quero ler esse texto de Lucas. Olha só o que diz Lucas capítulo 20. Versículo 21 diz assim, Lucas 20, 21. Desculpa, é Lucas 21, 20. Lucas 21, 20, eu estou invertendo aqui. Diz assim: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Meus irmãos, o mesmo sermão profético que está lá em Mateus 24, está em Lucas 21. Dos versículos 7 ao versículo 19, Jesus ele fala sobre o princípio das dores. Do versículo 20 ao 24, ele fala sobre a grande tribulação, quando Jerusalém também seria sitiada. E logo em seguida, ele fala sobre a segunda vinda literal de Jesus Cristo aqui para a terra. Só que essa informação só está aqui em Lucas. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, saber que está próxima à sua devastação.
Esse exército aqui que Lucas está informando não é o período tribulacional. É a metade da tribulação, é o meio da tribulação. O que vai acontecer? O anticristo, ele vai adentrar o templo. Lembra que Mateus ele fala, quando virdes o abominável no lugar santo, quem lê Daniel entenda, e Daniel traz essa informação para nós, o que ele vai fazer o anticristo? Ele vai fazer cessar os sacrifícios, é isso que está lá escrito em Daniel, capítulo 9, capítulo 12, ele vai fazer cessar os sacrifícios, porque o acordo de paz que o anticristo fará com Israel, seria para durar 7 anos, mas na metade ele quebrará esse acordo de paz, e quando ele quebrar, o que vai acontecer? Ele vai se apresentar no templo, e lá no templo ele vai falar, podem parar com os sacrifícios aqui, toda adoração que vocês estão fazendo agora, que teoricamente estava indo para Deus, né? Os judeus achavam que estava adorando a Deus, o anticristo vai fazer cessar, pode parar com essa adoração, porque toda adoração agora tem que ser voltada para mim. E ele não vai chegar sozinho, evidentemente, como Lucas diz, ele vai chegar com o seu exército montado, ele vai tomar o templo à força, ele vai tomar Jerusalém à força, ele quebra o acordo de paz ali naquele exato momento. E aí sim as palavras de Jesus Cristo fazem sentido. Quem estiver no monte, não volte para a cidade. Quem estiver no campo, não volte para a cidade. Quem estiver dentro da cidade, fuja para outros lugares, porque a partir de então, o anticristo começará a perseguir os judeus de uma maneira feroz, de uma maneira clara e evidente. Então, Jesus Cristo ele traz essa informação para nós. O que nós estamos percebendo? A metade da tribulação será marcada com a quebra do acordo de paz que o anticristo fez com a nação de Israel. E nessa quebra de acordo, os judeus vão se proliferar pelo mundo, vão se espalhar pelo mundo, vai ser uma diáspora, vai ser uma dispersão pelo mundo, porque eles serão grandemente perseguidos. Vai ser muito pior do que o nazismo ele fez com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Isso então que vai acontecer. Mas a minha proposta nessa live é especificamente falar da primeira metade da tribulação, que muitos ainda têm em mente que o princípio das dores já é o dia de hoje. Mas eu quero mostrar que não. A gente pode fazer aplicações, porque a gente vê guerras, a gente vê muita coisa acontecendo, terremotos e tal, mas as palavras de Jesus, a sua interpretação literal, é para o período tribulacional, não é para os dias de hoje, tá bom? Então o que eu quero me propor aqui? Analisar aqui rapidamente dos versículos 1 a 14 de Mateus capítulo 24, comparando com o início da tribulação. E você vai perceber, meus irmãos, como as peças se encaixam. Apocalipse capítulo 6, ele fala do início da tribulação, e você vai perceber como Mateus capítulo 24, ele bate exatamente com o início da tribulação. E você então vai perceber que do versículo 1 ao versículo 14, se relata da primeira metade da tribulação, ou seja, o princípio das dores, que a igreja não está vivendo o princípio das dores, tá bom? Olha só, lá em Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5, ele fala sobre a operação do engano. Jesus ele fala que haverá uma operação do erro, do engano. E olha só o que diz aí. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então você percebe que aqui nas falas de Jesus Cristo, ele revela que haverá essa operação do erro, operação do engano. Muitos falsos cristos se apresentando como se fosse Cristo. Quando eu vou ler agora Apocalipse capítulo 6, e é interessante que talvez você tenha a sua Bíblia em mãos, e você faça isso, deixa aberto em Mateus capítulo 24, e deixa aberto em Apocalipse capítulo 6, porque você vai fazer esse comparativo aqui agora. Então eu li aqui sobre a operação do erro que Jesus ele revela em Mateus 24, vou ler como que vai ser o início da tribulação então, como que vai ser a abertura do primeiro selo, dando ali início aos terrores da tribulação. O capítulo 6, versículo 1 e 2, fala também sobre a operação do erro aparecendo aqui, do engano aparecendo aqui na terra. Diz assim: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Olha, assim como Jesus em Mateus 24 falou sobre a operação do engano que iria aparecer, aqui em Apocalipse também, na abertura do selo, está aparecendo a operação do engano. O anticristo, ele está aparecendo para enganar o mundo. Opa! As informações estão batendo aqui até então. Mas vamos continuar um pouco mais então?
Jesus ele fala também em Mateus 24, versículo 6, sobre guerras, rumores de guerras que estarão acontecendo. E diz assim, o versículo 6, e certamente, lá de Mateus 24, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, alguns vão interpretar, não, mas hoje a gente já vive guerras, rumores de guerras, é para hoje. Não, não é para hoje. O que Jesus está falando é o início da tribulação. Alguns acham que o início da tribulação vai ser marcado por uma paz mundial. Meus irmãos, a Bíblia não fala isso, que o início da tribulação será marcado com uma paz mundial. Pelo contrário, a Bíblia fala que o início da tribulação vai ser marcado com guerras, mortes, muitas guerras acontecendo. Mas alguns acham que o anticristo ele terá esse domínio e trará uma paz mundial. A Bíblia não diz isso. A paz que o anticristo vai trazer é uma paz relacional com Israel, entre o anticristo e Israel, liberando a reconstrução do templo. Ele não vai conseguir trazer uma paz mundial. Isso ele não vai conseguir trazer. Por quê? Olha qual é o segundo selo sendo aberto em Apocalipse capítulo 6, diz assim: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi-lhe dada uma grande espada. Gente, aqui está falando sobre o início da tribulação, e no início da tribulação a paz será tirada, guerras estarão acontecendo. Esse cavalo que se apresenta com seu cavaleiro representa as guerras que acontecerão já no início da tribulação. São selos sendo abertos, dando abertura para a tribulação. Me parece que as informações estão batendo. Jesus, ele falou em Mateus 24, 6, que haveria guerras. Em Apocalipse, logo no início da tribulação, eu estou vendo que vai ter guerras também. Mas vamos ver mais ainda. Jesus ele também falou que vai haver fomes. Olha só o que acontece no versículo 7 e 8 de Mateus 24. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Bom, vai haver fomes. E o início da tribulação, será que vai ter fome? Olha só o que diz então o terceiro selo sendo aberto. Apocalipse 6, 5 e 6 diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro como uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Meus irmãos, esse cavalo sendo apresentado aqui, o terceiro cavalo com seu cavaleiro, aqui se apresenta-se a fome mundial. Por isso que até fala, não danifiques o azeite e o vinho, porque hoje o que azeite e vinho, né, o fruto da uva, é artigo comum, no período da tribulação serão artigos de luxo. Por isso que fala para não danificar azeite e vinho. A fome vai alastrar já no início da tribulação. Por isso que Jesus ele falou em Mateus 24 que haverá fomes. Me parece que as informações estão batendo. Jesus falou que haveria um engano, o anticristo aparece em Apocalipse. Jesus falou que haveria guerras e rumores de guerras, o segundo selo é exatamente sobre guerras. Jesus falou que haveria fome, o terceiro selo é exatamente sobre fome. Jesus falou que haveria mortes. Olha só o que diz o capítulo 24, versículo 9 de Mateus. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha, Jesus falou que haveria mortes, e quando a gente lê o 4º e o 5º selo de Apocalipse, o que a gente vê? Exatamente isso, as mortes e as perseguições. Olha só o 4º e o 5º selo, eu vou ler aqui o capítulo 6, o versículo 7 em diante, que diz assim: quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar, a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Olha o 5º selo também. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam.
Meus irmãos, perceba que está tudo batendo tintim por tintim. Jesus falou do engano, o anticristo aparece em Apocalipse. Guerra, o segundo selo é guerra. Jesus falou de fome, o terceiro selo foi fome. Jesus falou de mortes que haveriam na tribulação. O quarto e o quinto selo revelam as mortes que se aconteceriam, né? Um terço da terra morrendo, muitas pessoas morrendo, indo para o céu, porque essas pessoas morreram com Cristo. Perceba que as informações estão batendo. E para concluir, aqui a primeira metade da tribulação, Jesus ele falou sobre a pregação do evangelho mundial, que está no versículo 14 de Mateus 24, que diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então essa pregação do evangelho não é a igreja que fará. Essa pregação do evangelho mundial não é para os dias de hoje. Mas quem fará essa pregação do evangelho? Quando a gente lê Apocalipse capítulo 7, logo na sequência aqui do capítulo 6, dos versículos 4 a 8, quem a gente vê aparecendo? 144 mil judeus escolhidos saindo pelo mundo para pregar o evangelho a todas as nações. Meus irmãos, o que nós estamos percebendo aqui? O que nós estamos analisando aqui? Que as informações bateram todas exatamente. Mateus capítulo 24, do 1 ao 14, não é para os dias de hoje, é a primeira metade da tribulação. Você percebe que Jesus, em Mateus capítulo 24, ele conta sobre a primeira metade da tribulação, mas num relato, numa visão terrena. Ele fala sobre engano, guerras, fomes, mortes, a pregação mundial. Mas em Apocalipse capítulo 6, o mesmo relato é contado, mas numa visão celestial. São os selos sendo abertos. É do céu que João está contando. Então um selo abre, um engano vem. O segundo selo abre, guerras estouram. O terceiro selo abre, a fome se alastra. O quarto e o quinto selo abre, as mortes acontecendo. Então a gente vai vendo todas as coisas que vai acontecendo. Inclusive a aparição dos 144 mil na abertura, então, que nós temos aí do sexto selo, 144 mil aparecendo para pregar a mensagem do evangelho no mundo inteiro. Meus irmãos, isso aqui não é uma coincidência textual. Bateu sem querer. Não, o princípio das dores é hoje, pronto, acabou. Não, meus irmãos, vamos ser coerentes. A Bíblia está mostrando e as informações estão batendo aqui. Mateus 24, do 1 ao 14, princípio das dores não é hoje, não é dispensação da igreja, é tribulação, é início da tribulação, os 3 anos e meios iniciais. E nós provamos isso comparando com o início da tribulação, o relato de Apocalipse. A abertura do selo está falando do início da tribulação. É porque na nossa mente, muitas vezes a gente fica dando muito poder ao anticristo, poder que ele não tem. E a gente acha, quando ele se manifestar, ele vai resolver todos os problemas do mundo. Só que isso não está escrito na Bíblia. Mas a gente acha que ele vai ter esse domínio mundial resolvendo todos os problemas. E no seu período não vai ter fome, no seu período só vai ter paz, não vai ter guerra. A gente acha isso. Meus irmãos, só que o anticristo ele não tem poder para barrar os selos de Cristo. Jesus está no céu abrindo os selos e as coisas ruins acontecendo aqui na terra, inclusive guerras, vai ser tirada a paz da terra. E o anticristo não tem poder para barrar a ira de Cristo aqui para a terra. Lembre disso, quem manda na tribulação não é o anticristo, quem manda na tribulação é Jesus Cristo. É a ira dele caindo aqui sobre a terra. Então não dê tanto poder ao anticristo, poder que ele não tem, porque a Bíblia não fala que ele vai trazer uma paz mundial, a Bíblia não diz isso, a Bíblia não fala que ele vai trazer uma prosperidade mundial na primeira metade da tribulação, que só vai ter saúde, ninguém vai ficar doente, que não vai ter problemas de nada, de nenhum tipo de problema. Não, meus irmãos, calma, a tribulação é marcada pela ira de Deus e inclusive na metade da tribulação a ira de Deus estará caindo, catástrofes naturais estarão acontecendo e o anticristo não terá poder para impedir a ira de Deus caindo sobre a terra. Então não pense que a paz que o anticristo trará é uma paz mundial, por que não? Guerras estarão acontecendo e o segundo selo é exatamente sobre isso. O que o anticristo fará é uma paz com a nação de Israel. Ele vai resolver o problema do Oriente Médio. Isso sim ele fará, mas ele não vai conseguir trazer essa paz mundial.
Bom, eu espero que essa live tenha ficado compreensível para você. Para terminar, aí na sua tela está mostrando mais uma vez aquele gráfico da linha do tempo, onde você está vendo aí o arrebatamento, a setinha para cima. A primeira metade da tribulação, os 3 anos e meio, é conhecido como o princípio das dores, e a segunda metade, conhecida como a grande tribulação. A metade da tribulação será então marcada pela manifestação do anticristo, onde ele vai quebrar o acordo de paz que ele havia feito com a nação de Israel, e ele vai começar então a perseguir os judeus, querendo toda a adoração para si, fazendo cessar os sacrifícios ali no templo, e ele, à força, com o seu exército, tomará então Jerusalém e tomará então o templo. Espero que essa live tenha ficado compreensível para você. E assim nós podemos entender que o princípio das dores é o início da tribulação, e a grande tribulação, que são 3 anos e meio, é a segunda metade da tribulação, mais a tribulação completa, tendo 7 anos de duração. Que Deus abençoe a sua vida.